Poéticas sociais. Experiências humanas em textos literários. Este é o segundo episódio do Poéticas Sociais, podcast que integra a programação do projeto de quarentena com o INCIS, o Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia. Apresentamos o conto O Olhar da Criança sobre o Mundo, de Moacir Scliar, uma reflexão sobre a importância de recuperarmos a criança que fomos um dia. Reflexão esta necessária para nos iluminar em tempos de pandemia. Moacir Scliar nasceu em Porto Alegre em 1937 e faleceu nesta mesma cidade em 2011. Foi médico, professor universitário e consagrou-se como autor de mais de 70 obras, entre crônicas, romances e contos. Em 2003, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. O olhar da criança sobre o mundo. Infância se traduz na agitação, no riso fácil, na energia ilimitada. Mas infância se traduz, sobretudo, no olhar que as crianças lançam sobre o mundo. Olhar este que as câmaras fotográficas não cessam de registrar. Olhem fotos e constatem. Há uma diferença entre o olhar da criança e o olhar do adulto. Uma diferença que, claro, não surge de repente, mas que vai se consolidando com os anos, como as rugas, como as dores articulares, como a calvície. E como é o olhar da criança? Em primeiro lugar, ele é límpido, límpido como água de fonte, puro como água de fonte. E porque é límpido, nada revela sobre a própria criança, a não ser inocência. A criança faz do olhar o uso mais inocente possível, diferente do adulto. O olhar do adulto é turvo, ou se quisermos, é um olhar que com o tempo vai se turvando, como a lama sedimentada no fundo turva a água de uma fonte. E o que turva o olhar do adulto? A desconfiança, a suspeição. A contrapartida da desconfiança, da suspeição, é a dissimulação, a safadeza. Vou enganar este cara antes que ele me engane. Vou liquidá-lo antes que me liquide. Mas safadeza e dissimulação acabam aparecendo no olhar turvo. Em segundo lugar, o olhar da criança é buliçoso. Está em permanente movimento, descobrindo coisas curiosas aqui e ali. Um passarinho, um objeto estranho, um homem engraçado. O olhar do adulto é fixo. Ele se concentra nas coisas que interessam. O campo de visão do adulto é sempre restrito. Como restrito vai ficando seu mundo. Restrito em termos de relações humanas, restrito em termos de ideais, de propósitos. Em 1963, estreou um filme tcheco que fez à época grande sucesso. Chamava-se Um Dia, um Gato. Contava a história de um gato que, mediante o uso de óculos especiais, conseguia perceber as pessoas tais como elas eram. Nós, adultos, precisaríamos de óculos igualmente poderosos, mas dotados de um poder diferente. Óculos que não nos dessem a verdade nua e crua, muitas vezes insuportável, mas que nos devolvessem a capacidade de enxergar o mundo tal como visto pelas crianças que um dia fomos. Óculos capazes de anular a amargura, o ressentimento.
óculos capazes de restaurar a limpidez do olhar, óculos capazes de alargar a nossa visão para incluir nela aquilo que menosprezamos, aquilo que ignoramos, aquilo a que renunciamos por falta de crença, de fé. Óculos assim não são encontráveis em qualquer ótica. Óculos assim existem em nossos sonhos. Eles só aparecem quando enrugadas pálpebras fecham-se sobre tensos e cansados globos oculares. Quando o relógio do tempo volta atrás e conseguimos, nos sonhos, recuperar por alguns instantes a criança que um dia fomos. Você ouviu Poéticas Sociais, experiências humanas em textos literários. Narração e produção, Valéria de Paula Martins e Márcio Ferreira de Souza. Edição, Valéria de Paula Martins.